Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, acho meio difícil, mas eu sou a Gisela, né, uma das organizadoras da BPSPoa, junto com a Viviane Lemos. Ela mostra mais o rostinho dela aqui, mas hoje sou eu. Vou conversar com essa terapeuta maravilhosa, dona do meu coração, Clarissa Guelves. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Europa. Muito feliz de estar aqui com vocês. E se eu sou a dona do coração dela, ela também é dona do meu, então tá tudo certo. Coisa boa, né? A gente tem uma amizade muito forte, né? Fora desse ambiente aqui. A Clarissa me ajudou muito no meu processo de autoaceitação, né? Que é o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Como que seria o processo de cura através da autoaceitação. Isso faz parte nessa live do Setembro Amarelo, da nossa programação de Setembro Amarelo, né? É importante que todos saibam que o suicídio é realmente, o atentado, né, o suicídio, é uma coisa muito séria e pouco se fala sobre esse assunto. E falar é terapêutico, né, Clarissa? Sim, né? Falar com pessoas que possam nos ouvir e também falar com profissionais ou pessoas capacitadas para essa escuta, que é uma escuta empática, mas também uma escuta profissional, né? E fico muito feliz de estar participando, inclusive porque é claro que em setembro a gente dá o enfoque, né? Que é o Setembro Amarelo, que toda essa campanha de prevenção, mas a gente está sujeito a essa possibilidade durante todo o ano. Então, não é só em setembro que acontecem suicídios, não é só em setembro que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental e emocional. Ainda mais nesse cenário que a gente está vivenciando agora mundialmente, né? Especialmente também para quem está no Brasil não está fácil. Então, o cuidado com a saúde mental, eu costumo falar que a gente tem que ter cuidado com o nosso campo emocional, o nosso campo energético e mental, do mesmo jeito que a gente tem cuidado com a nossa higiene, sabe? Se você levanta e toma um banho, você também tem que levantar e fazer alguma coisa para ficar bem, né? Da cabeça, né? E do coração e da energia. Então, é muito bacana que tem esse enfoque, porque quanto mais a gente fala sobre isso, menos tabu aquela coisa mas é muito importante que a gente se lembre também que é todo dia, é um cuidado de todo dia. E quando Sim. a Vivi me propôs o tema, né, do autoconhecimento como caminho de cura, e você agora falando da autoaceitação, eu fiquei extremamente feliz, porque não é uma varinha mágica, mas quando a gente sabe os nossos caminhos, a gente está prestando atenção. E quando a gente presta atenção, a gente pode buscar os recursos, sejam as Uhum. coisas que são nossas ou o que está no mundo, para nos Sim. facilitar vivenciar um momento de desafios e dificuldades, né? Sim, é. Eu falo que fazer todo esse trabalho contigo, né? Para quem não sabe, a Clarissa tem um perfil profissional dela, que é o clarissaguelves.terapias. Quem não conhece já vai lá seguir. E eu fiz o processo que ela criou, né? Que é um processo autoral da Clarissa, que é a imersão Livro do Amor, né? E uma coisa muito interessante que ela faz durante todo esse processo é a gente revisitar várias situações da nossa vida, né? Ressignificar essas situações através do amor, né? E entender quais são as ferramentas que a gente tem, né? Então é bem isso, saber quais são as ferramentas que a gente tem, quais a gente pode usar em qual momento, né? E às vezes a ferramenta precisa ser externa também, né? Importante você saber quais você tem, quais você conhece e fazer uso disso para o seu próprio bem, né? Sem dúvidas. E assim, né, só para me apresentar um pouco e contextualizar o meu trabalho, né? Você já falou da Imersão Livre do Amor, que é um trabalho que a gente faz em grupo e atualmente pela internet, mas eu sou consteladora familiar, eu sou mestra em Reiki, Theta Healer, trabalho também, sou terapeuta floral. Então são muitas, eu costumo brincar, né? Tem muitas opções na minha caixinha de medicinas, e a Imersão Livre do Amor é uma junção de tudo isso dentro de um sistema onde a gente, como a Gisa falou, revisita cada fase da vida. Porque não é só a questão de hoje que pode me levar a um pensamento suicida, que pode me levar a desejar me suicidar. Existem coisas, muitas vezes, que a gente carrega de quando a gente é pequeno, ou memórias até ancestrais de pessoas que viveram antes de nós, que a gente carrega com a gente, e isso, num momento em que a gente passa por um desafio, pode se apresentar. Então, entender quando isso se apresentar, a quem eu posso pedir ajuda, como eu posso buscar. E eu acho muito interessante a gente falar isso aqui,
de Zela, especificamente porque eu sei que uma grande parte do público daqui é um público de pessoas gordas, e as pessoas gordas elas têm uma grande dificuldade de buscar ajuda, principalmente profissional, por conta da gordofobia, né? Você pensa em falar com um psicólogo ou com um psiquiatra e a primeira coisa que você ouve, sem nem perguntar seu nome, é: você tem que emagrecer, né? Uhum. Então, isso vai gerando um lugar de medo de ter que ir até lá, né? A gente cria uma fobia em relação aos médicos, em relação à nossa própria saúde, porque você tem medo de como você vai ser recebido. Então, falar sobre isso é também lembrar que nós merecemos e temos direito à saúde e a gente precisa cuidar desse lugar dentro da gente. Sim, e que ser gordo não necessariamente faz com que a gente seja doente, né? Eu acho que ter ali a obesidade como algo que é doença, eu entendo que é mais, para algumas pessoas, mais característica física, para algumas pessoas, mais um indício de alguma causa, de alguma doença mais profunda, né? E é importante isso que você falou, porque muitas das pessoas, já tive experiência disso também, de você ir, às vezes, num dermatologista para olhar uma alergia na pele, sabe? E sair de lá com uma sentença de morte, porque ele vai dizer, não, você vai morrer não sei quando. Então, assim, você passa a odiar o seu próprio corpo, né? Recebendo sendo bombardeado e criado ao longo da vida toda, dizendo que aquele corpo não é bom, que aquele corpo não serve, que ele não é aceito na sociedade. E aí a gente passa a odiar o nosso corpo, muitas vezes, ou partes dele, né? E a gente começa a meio que atentar contra o nosso próprio corpo, né? E uma coisa é você fazer exercício físico ou alguma dieta, cuidar de como você nutre o seu corpo porque você ama ele. Outra coisa é porque você odeia. Né? Essa energia faz muita diferença. E se eu não posso aceitar o corpo que eu vivo, ou eu entro, né? É claro, isso aqui não é uma campanha sobre tenha esse corpo ou aquele. Você precisa buscar a melhor forma física possível para você dentro da sua realidade, né? Mas existe uma questão de eu não posso viver dentro desse corpo. E quantas pessoas se suicidam porque não conseguem gostar, né? A gente vai olhar aí para a gordofobia, para a transfobia, para o racismo. Por que o meu corpo não tem direito de existir? E esse questionamento dentro de um quadro, por exemplo, depressivo, pode levar a um processo de suicídio. Então, é muito importante a gente entender que existem, sim, lugares, existem profissionais que vão olhar para o todo, vão entender que não é só sobre o corpo, não é só sobre esse pedaço da sua vida, que a sua vida é muito maior que aquilo ali, e abraçando isso tudo, você vai poder estar num espaço de acolhimento, de cuidado e de transformações. Não, com certeza, isso tudo é muito, muito importante, né? Queria deixar aqui, né? Acho que a maioria das pessoas que nos segue mora no Brasil ou é brasileiro, né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem o CVV. Até vou pedir para você, Clarissa, já que tu tem um histórico aí com o CVV, contar um pouquinho como que foi essa sua passagem ali e explicar para as pessoas o que é o CVV e como o CVV pode ajudar as pessoas também. O CVV, essa sigla, né, significa Centro de Valorização da Vida, e muitas vezes eles usam isso também como vai você, né? Eu estou aqui para ouvir, para saber como você está, porque no dia a dia, no corre-corre da vida, a gente até pergunta como o outro está, mas a gente não está com tempo de ouvir. E o que o CVV propõe? O CVV propõe essa escuta empática, esse cuidado, e ele é todo baseado num programa de prevenção ao suicídio. Então, para 24 horas por dia você encontra voluntários disponíveis ali e treinados para isso. É muito importante dizer que o programa de treinamento do CVV para voluntários ele é extenso, ele é profundo e tem atualizações constantes. E você pode ligar de qualquer lugar do Brasil para esse número que é o 188. Agora, se você não está no Brasil, certamente no seu país tem algum programa que, não sendo o CVV, é algum programa parecido. É só uma questão de você pesquisar e no site do CVV Brasil você vai encontrar isso também, né? Eu tive a alegria de, assim que eu fiz 19 anos, eu comecei a pesquisar em que trabalho voluntário eu podia trabalhar e acabei indo parar no CVV, fui voluntária por 2 anos e meio. E é uma experiência absurdamente incrível, assim, né? De crescimento, de ouvir o outro, certamente impactou muito
na minha escolha por ser terapeuta, por seguir uma vida profissional, que na época eu nem pensava nisso, mas hoje, quando eu olho para trás, eu sei que essa experiência fez com que eu passasse a olhar para esse lugar de uma outra maneira. E é isso, é você 24 horas por dia ter alguém que está disponível para te ouvir sem julgamento, sem questionamento das suas ações, apenas de forma empática. E caso a situação esteja mais séria, você precise de algum outro tipo de ajuda, né? Assim, num nível muito, né, além da questão usual, pode ser feita uma outra coisa, mas assim, se no dia você deu meia-noite, está em casa, começa a bater aquela bad, passaram aqueles pensamentos, o que eu posso fazer, com quem que eu posso falar, não quero contar isso para os meus amigos, não quero falar com a minha família, liga para o CVV, você não precisa, isso é uma coisa que eu falo sempre para todos os clientes e amigos, você não precisa passar por isso sozinho, você não precisa passar por isso sozinha. E quando a gente sabe que existe alguém interessado em nos ouvir, só isso já é uma cura tão absurda, né? De você saber que tem alguém que se disponibilizou para ficar meia-noite num lugar só para receber a minha ligação. Sabe? E isso já é muito poderoso. E o segundo lugar de poder nessa conversa é você poder falar das suas coisas sabendo que não vai ter preconceito voltando para você, sabendo que você vai ser bem tratada, vai ser respeitada, e aí você pode se ouvir. Porque, às vezes, é tão difícil ficar dentro da cabeça da gente ou com as nossas emoções, porque está tudo tão embaralhado. E aí, quando você liga para lá, do outro lado tem alguém que vai te ouvir e que vai te devolver aquilo que você está falando só para você ter tempo de... Porque nessa correria do dia a dia, às vezes, a gente não tem tempo de processar, né? E você poder falar é o momento que você olha... Era isso que eu estava pensando, foi assim que eu me senti... Agora eu consegui entender porque você tem essa conversa com uma escuta empática, entendeu? Muito legal. E aí fica a dica também, né, para quem pensa, como é que eu posso ajudar, não sei o que fazer e tal, você vê que tem algum amigo, alguém, a pessoa começa a ficar mais calada, mais afastada, dá a dica, né, às vezes ela não quer falar contigo, mas pode dizer, olha, existe esse canal de ajuda e tal, ou se você é uma pessoa igual a Clarissa, mais iluminada, que quer ajudar os outros, ou quer ajudar, mas não sei como eu faço, seja voluntário, né? Também é uma opção, você vai receber esse treinamento, você vai poder conversar com várias pessoas que você nem conhece, pessoas que têm histórias incríveis, provavelmente, né? Então, fica também essa dica aí. Certamente, porque é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Para a gente poder chegar a esse lugar de autoconhecimento, a gente precisa aprender a se ouvir. Mas às vezes tem tanta bagunça interna que é difícil a gente se ouvir sozinho. Então, quando você fala com alguém, aquilo começa a sair do novelo, do emaranhado, e a ter uma cronologia, a ter uma ordem dentro de você. Então, quando você faz esse movimento de falar com alguém, isso pode ajudar. E eu falo muito, isso inclusive quando eu dou aula, né? O curso de cartas está ali, ó. O telefone do CVV faz parte da minha apostila, né? Porque eu acho que todas as pessoas deveriam ter esse número anotado na bolsa para falar aqui, ó, liga para lá. Sabe, você viu aquela pessoa chorando na rua, você não sabe como abordar? Entrega um papelzinho, fala assim, liga e vai embora. Sabe, assim, você não sabe o quanto você já pode mudar a vida de uma pessoa só por esse movimento que você está fazendo. Muito legal. Tem um pessoal mandando umas mensagens aqui, vamos ver se a gente conhece alguém, Clarissa. Oi, linda! Maria da Penha, querida. Mamãe tá sempre. Tua mãe é um amor, guria. Obrigada por você estar aqui. Não tem fã maior na minha vida, na minha existência, que minha mãe. Ai, maravilhosa, sério. Beijo, mãe. Beijo para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. E para você, né? Faltou e para você, Gisela. A Jaqueline está aqui dando parabéns. Obrigada, Jaqueline, querida. O Cícero está dizendo aqui, saudade de vocês, guria. Saudade, Cícero, de ter você nos bastidores, organizando tudo pra gente, os microfones, a música, da alegria da feira. Te morre de saudades também. E eu sinto saudade da feira, porque eu não conheço o Cícero, mas eu sinto saudade da feira. Saudade, Cícero, também. Esse momento tem sido um momento muito peculiar, né? Eu acho que o que eu tenho conversado com as pessoas e o que eu tenho percebido, principalmente, é que muitas pessoas estavam no automático. Elas viviam a vida no automático.
Elas acordavam, iam trabalhar, voltavam, estavam cansadas, dormiam, compravam, gastavam, enfim. E a partir do momento em que foi tirada a possibilidade delas saírem de casa e que o trabalho, o ambiente profissional não estava mais acessível, muitas pessoas se sentiram perdidas, do tipo, tal, se tira o trabalho da minha vida, o que sobra, né? E as pessoas estão tendo que lidar com isso. Muitas têm, né, o ambiente do trabalho, os colegas de trabalho como únicos contatos, né? Às vezes nem tem um ciclo de amigos fora disso e tal. Então tem sido muito interessante ver esse mergulho interno que as pessoas têm dado, né? E esse autoconhecimento que faz com que elas. Eu acho que a pandemia possibilitou essa parada, né? Eu sou consultora financeira, né? A Clarissa sabe bem, e o pessoal que acompanha aqui. E eu tenho visto, é engraçado, às vezes eu vou lavar isso na costa e falo, pois é, né? Você falou que você não conseguia não ter esse gasto, agora você está vivendo sem isso e está tudo bem, né? Engraçado, né? Como muda a nossa perspectiva em alguns aspectos. E o quanto que é importante a gente olhar para a nossa saúde, o quanto que sem saúde a nossa vida fica muito prejudicada, né? E não estou falando só de saúde física, óbvio, porque como a gente está numa pandemia, isso está muito associado, né? A gente sabe que as pessoas que estão mais fragilidades, têm mais fragilidades, né, na vida, ou mais idosas, ou com asma, ou bronquite, alguma coisa assim, elas são mais de risco, então é mais complicado para essas pessoas. Mas a saúde mental também tem se mostrado algo que tem feito bastante diferença, né? Porque Sim. estar sozinho em casa, ou às vezes estar em casa preso com o teu núcleo familiar principal, do qual você não tem uma relação boa, forçou você agora a ter esse convívio e ter que lidar com esses conflitos que antes talvez você não tivesse dando tanta importância, né? Eu acho que assim, essa fala sua, ela tem vários lugares em que ela vai, né? O primeiro ponto é que quando a gente parte do princípio de uma pessoa que tinha uma vida estabilizada, com trabalho, com isso, tinha um horário para ir, para voltar, e tem um desafio de lá fora uma pandemia, dentro de casa bagunça. Como eu faço? Isso é um lugar, né? Mas isso ainda é uma amostragem muito pequena, uma parcela privilegiada da nossa sociedade que tem esse lugar de, eu continuo empregado, eu continuo tendo dinheiro, eu continuo tendo como fazer a minha vida acontecer e tenho essas questões. E se essa pessoa tem essas questões, imagina aquelas pessoas que têm menos acesso, menos possibilidade, né, que precisam sair todos os dias de casa e se exporem ao vírus, que se não forem trabalhar, são mandadas embora e não tem o que questionar dentro desse processo. Pessoas que não conseguem nem ter acesso à ideia da saúde mental. Por isso que eu acho que assim é quase que como uma obrigação você cuidar da sua saúde mental se você tem condições de fazer isso, porque isso também é um privilégio. Não é todo mundo que tem acesso a isso, né? E quando a gente pensa numa realidade brasileira, a gente vai entender que a gente ainda, junto com uma pandemia, a gente tem a queimada da Amazônia, a queimada do Pantanal. Então, essas populações que vivem muito mais próximas das florestas, muito mais próximas desses lugares, já estavam sofrendo sem acesso à saúde mesmo física, ao cuidado com o corpo, e agora ainda tem que sair de suas casas e estão perdendo tudo. As populações que vivem mais pobres nas favelas, nas comunidades. Então, assim, se você tem essa possibilidade, se esse privilégio é seu, utilize-o, né? E também uma coisa que você falou, sair do automático é também olhar para além do meu umbigo, né? Que sim, eu tenho que me responsabilizar por cuidar da minha individualidade, mas eu também preciso olhar para o mundo, para a minha comunidade, o que eu posso fazer para ajudar? E o fazer para ajudar pode ser começar a comprar dos pequenos produtores, começar, ao invés de você ficar na dependência dos grandes mercados, que já tem uma estabilidade, que já começa a olhar para o lado, aquela vizinha que vende bolo para sustentar 3, 4 filhos, aquele amigo que tem um negócio pequeno. Então, isso também é um cuidado com a nossa saúde mental, mas olhando para o social, né? Como é que isso está atingindo outras pessoas? E existem, você falou do voluntariado do CV mesmo, existem outros tantos, né? Eu vi, por exemplo, até você mesmo fazendo aquele processo lá das quentinhas, de preparo a quentinha na minha casa, alguém vem buscar e leva para alimentar a população de rua. Então, existem tantas coisas que são possíveis
quando a gente tem o privilégio de parar e ter casa, ter comida, ter acesso à internet, né? Assim, que é difícil. Eu não estou dizendo que não seja desafiador. O desafio veio para todo mundo. Vê para todo Mas mundo lá. se a gente que tem algum privilégio pode se fortalecer e auxiliar quem está numa situação de ainda maior vulnerabilidade, tanto melhor, né? Então, eu me cuido por mim e também esse senso de comunidade, ele me dá também um propósito maior de existir. Eu não existo só por mim, só para o meu umbigo, só para a minha vidinha que eu construí em torno aqui desse processo, sabe? E facilitar o acesso disso que antes já era difícil de chegar para essas pessoas também. E aí cada um vai criar um projeto diferente, vai olhar de uma forma, né? E até por isso, quando eu lancei o Livro do Amor no processo da pandemia, eu lancei com valor consciente. Então, você pode vir por R$ 1 e você pode vir por 3.000 euros. Tá ótimo, tudo é bem-vindo, mas você vai ter acesso àquilo ali, independente de quanto você possa investir. Então, o que a gente está fazendo também para além da nossa bolha, né? E o quanto isso dá para a gente uma amplitude do olhar para o que é real o problema e como eu posso me cuidar a partir disso. Porque o conhecimento não é só sobre o autoconhecimento, ele também é sobre como está a vida da minha comunidade, das pessoas que eu amo, mas e para além da minha bolha? Que vida é essa que se tem no meio de uma pandemia? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, realmente eu falei mais do meu lugar, né? Mas a gente tem aí os profissionais de saúde que também tem que cuidar muito da saúde mental deles, deve estar sendo extremamente difícil, né? Ter que ser o ponto de apoio de toda essa situação, né? E as pessoas que realmente não têm o privilégio de ter nem sequer uma casa para ficar em casa, né? Ou são obrigadas a sair, porque senão elas não têm sustento para colocar comida, né? Então, vira aí um atentado à própria sobrevivência, né? As nossas necessidades básicas, sabe? É bem importante a gente lembrar disso. Acho que existem várias formas. Eu tenho sentido que o terceiro setor cresceu muito, né, com tudo isso. Eu vi várias ONGs sendo criadas durante esse período, muitas pessoas que não faziam voluntariado antes, porque não tenho tempo, né? Agora estão aproveitando o tempo talvez da hora que ficava no trânsito, não sei, né, para poder achar uma causa e sentir que consegue contribuir de alguma maneira, né? Isso também é um processo que cura muito. Eu sempre fiz voluntariado a minha vida toda. Eu sempre procuro fazer isso, porque eu acho que a gente tem que entender qual é o nosso papel dentro da sociedade, o quanto nós somos conectados, porque eu falo que o ser humano, se fosse para morar sozinho, a gente não vive em sociedade, né? Então, assim, é importante, né? E isso também traz um autocuidado no sentido de você ver que existe algum propósito maior do que só cuidar da sua própria vida, né? Exato. E, claro, assim, a gente não está falando aqui numa situação em que você já está dentro de um processo de diagnóstico de depressão ou alguma situação mais grave, você tem que utilizar toda a sua energia para você, para poder se reerguer, para poder ficar bem. Mas a gente está falando de uma forma mais abrangente mesmo, né? De uma forma mais geral, porque eu estou o tempo inteiro conectada com o mundo, né? Então, se está acontecendo uma queimada no Pantanal, isso vai me impactar de alguma forma. E não me impacta só no produto final que eu teria do Pantanal e agora não tenho mais porque queimou. Me impacta emocionalmente por conta das mortes, me impacta emocionalmente quando eu assisto os vídeos, né? Muitas pessoas, antes desse período, começaram a relatar uma dificuldade de dormir, uma agitação. E aí, quando se viram olhando o que estava acontecendo lá, veio o choro, veio o medo, veio o desespero. Então, se eu começo a entender que existe quem eu sou individualmente, e é isso que eu tenho que dar conta, mas que o que eu sou individualmente é atravessado o tempo inteiro por tudo que está acontecendo, e o que está acontecendo, gente, é muito sério, é muito grave. Uma pandemia pode ter, enchi o saco, não quero mais ficar em casa, não estou mais afim de fazer os protocolos, mas olha para o lado. Olha, porque dentro desse lugar do privilégio, eu posso, de repente, querer sair, porque eu, no dia seguinte, tenho condições de ir no médico se eu adoecer. Mas e as pessoas pelas quais eu passei desnecessariamente e posso estar contaminando?
né? Então, esse autocuidado, ele precisa começar a incluir o outro também num sentido de respeito, né? Num sentido de Sim. vida em comunidade. Então, o autoconhecimento também é sobre isso, é entender que o meu direito vai até onde eu estou esbarrando no direito do outro, né? E eu sei que talvez nem fosse o propósito da live falar sobre isso, mas não tem como a gente fazer uma live num Setembro Amarelo sem falar do que está tocando a humanidade nesse momento, Não, né? com Sem falar certeza. porque você está quieto dentro da sua casa, mas você está pensando em minha avó, como é que tá? E meu pai, como é que tá? E isso tudo, se a gente não tivesse cuidando, vai ficando tão grande, a gente tão pequenininho, que essa rede, fazer funcionar essa rede de apoio, mesmo nas distâncias, é uma coisa que também nos cura, né? Não, com certeza. E eu percebo, assim, por mim mesma, por todo o meu processo, né, que quando você começa a se conhecer, entender quais são as suas fragilidades, os seus pontos fortes, e você começa a ser mais empático e mais carinhoso consigo mesmo, você passa a ser também mais tolerante, mais empático com o outro. Sim. Porque quando eu admito a minha humanidade, eu também humanizo a outra pessoa. Quando eu entendo que um dia eu acordo e aparentemente do nada eu estou num mood diferente, eu não estou muito bem, eu não estou muito feliz, isso pode estar acontecendo com o outro também, não tem nada a ver comigo. É um processo que ele está passando. E aí eu começo a respeitar a possibilidade do outro, né? Então, o outro precisa de tempo, precisa de silêncio, precisa se achar dentro desse processo. Então, é bem importante. Quanto mais a gente se olha e se cuida, mais fica possível olhar e cuidar também do que está do lado de fora, sem dúvida. Não, com certeza. E o processo de depressão, né, que eu acho que é um dos principais gatilhos aí para o atentado ao suicídio, né? Dizem que o índice aumentou muito, quase dobrou, né, nesse período de pandemia. Sim, é. Na verdade, Então, existem estudos que falam que essa segunda onda ela vai ser muito mais marcada pelos processos emocionais e mentais, pelos problemas dessa área da saúde, do que nesse, porque a gente ainda não sabe qual o impacto de uma pandemia na nossa vida. A gente está vivendo isso agora. Então, você pode estar desenvolvendo hoje fobias que você não sabe como é que vão ficar daqui a 1, 2 anos. Você pode estar criando uma fobia social, e sabe o que isso desencadeia dentro de você, né? Para algumas pessoas, por exemplo, que não tinham um toque, podem acabar desenvolvendo um toque por conta da questão da limpeza e do cuidado, né? A questão de ser hipocondríaco ou não. Então, assim, tem muitas coisas que a gente está vivendo e a gente vai descobrir juntos aonde isso nos leva. Então, se hoje a gente já pode retomar tomar para si alguma saúde, algum cuidado, isso é muito importante, né? Porque quando você pensa numa família, né, que 3, 4 pessoas morreram, que razão eu tenho para continuar? Né? E por isso a importância do que a gente falou antes da gente começar a se ver também para além, porque existem muitos gatilhos aí. Quando a gente fala da depressão, a gente está falando de uma doença que precisa de cuidados específicos. E o fato de uma pessoa estar sorridente, estar alegre, estar dançando, não diz que ela não esteja depressiva, ela pode estar depressiva, né? Então, isso precisa de cuidado profissional. Eu estou falando aqui como terapeuta, mas a depressão é um cuidado psiquiátrico, um cuidado psicológico que ela tem necessidade, né? E onde o autoconhecimento ajuda? Ajuda no sentido de, opa, esse pensamento aqui que me veio não é um pensamento que eu tenho todo dia. E essa situação aqui está mexendo comigo de um jeito diferente. E aí, quando eu me observo e percebo que tem algo, né? Porque os caminhos podem ser muito silenciosos para uma depressão se instalar. Não é aquele alarde que num dia eu deitei no sofá e nunca mais quis levantar, né? Existem muitos sintomas de uma depressão. Então, essa as pessoas autoobservação. confundem, né, um pouco. As pessoas acham que aquela tristeza profunda que a pessoa vive quando tem um luto, por exemplo, né, que é só vontade de dormir e chorar e sem vontade de comer e nem tomar banho,
que a depressão é sempre só assim, né? Mas não é, existem várias fases diferentes. Existe um estereótipo da depressão, né? Que não necessariamente. Isso pode ser depressão também, mas não necessariamente é. Então, quem vai te ajudar nesse olhar? Um psicólogo, um psiquiatra. E aí, junto deles, uma equipe multidisciplinar para você ajudar a cuidar dessa questão e a saber como lidar com isso, né? As outras terapias, como o Reiki, o Theta Healing, as constelações familiares, são terapias auxiliares nesse tratamento principal que você vai fazer. E se é isso que eu falo, né? Se a gente tem a possibilidade de cuidar, se você tem como investir, se você tem acesso, mesmo que seja numa terapia à distância, falar com seu psicólogo pelo computador, com seu psiquiatra pelo telefone, faça isso. Cuide-se, né? Dê esse passo, porque, gente, a realidade é que, por mais que eu seja uma pisciana extremamente sonhadora, não está fácil, não está simples. Pode estar um pouco mais fácil para algumas pessoas, mas está desafiador para todo mundo. E a gente, de novo, não precisa passar por isso sozinho. E eu acho que uma coisa que é interessante também, agora ouvindo você falar a respeito da nossa ancestralidade também, né, que quando a gente recebe essa vida que nossos pais nos deram, né, a gente não recebe só os genes, a parte genética física, né, vem toda uma carga emocional, enfim, do histórico de vidas dos nossos antepassados, e a gente tem, acho que a última pandemia foi há 100 anos atrás, né? Então, os nossos pais nunca passaram por isso, praticamente todas as pessoas vivas não passaram por nenhum tipo de situação dessa, né? E eu tô recordando aqui, puxando na memória, quando a gente era criança, a gente achava muito estranho que a minha avó, mãe do meu pai, ela era dona de casa, né? Então, ela tinha umas manias de algumas coisas que a gente falava, isso não faz sentido. Ela tinha uma adega cheia de produtos enlatados. E eu olhava assim, mas vó, por que a senhora tem 8 latas de creme de leite? A senhora mora só o senhor e o vô aqui. Não faz sentido isso e tal, não sei o que, não sei o que. E ela falava, minha filha, você nunca passou por um período de guerra mundial, então você não vai entender. Então, tem às vezes até alguns gatilhos emocionais dos nossos antepassados, desses períodos, né, vamos dizer, momentos de distanciamento Sim, social, onde aconteceram situações a grande mundiais. recessão, a guerra, Sim, todos esses peste negra, processos, febre isso, espanhola. porque a gente não tem a memória consciente, mas existe essa memória que vem dentro da nossa ancestralidade e pode chegar na gente, né? E esse cuidado é isso, né? Opa, isso aqui ativou, né, alguma coisa em mim. Vou contar uma história pequenininha só para as pessoas que estão assistindo a gente, elas possam entender o tamanho das memórias ancestrais, né? Eu passei por uma situação numa casa, e não tem a ver necessariamente com a pandemia, mas tem a ver com a ideia do o que eu recebo dos ancestrais, né? A minha mãe, essa pessoa linda aí que está sempre nas lives, Tá aqui ela todo mundo mandando beijo. isso, mandando Beijos, Dona Maria da Penha, ela maravilhosa. tem muitos irmãos e ela teve irmãos gêmeos assim que viveram meses de idade, eles não chegaram a 1 ano de idade. E um deles foi mordido por um rato e acabou morrendo em decorrência dessa mordida, por conta da situação toda, né? E quando eu vivi uma experiência de vir um rato na minha direção, e o bicho era muito pequenininho, de fato, eu gigante, mas em relação a ele, mas na hora o que veio foi um ataque de pânico, né? E eu não conseguia ter uma resposta em relação àquilo. Porém, com o processo todo de me conhecer, entendendo que eu não ia dar conta, eu liguei para uma amiga e essa amiga foi me dando ordens e respirando comigo, uma amiga que é terapeuta, porque né, são muitas amigas terapeutas que eu tenho, graças a Deus. E eu fui fazendo o que eu precisava fazer até me tirar daquela situação, ir para um outro lugar e poder me acalmar. E aí, no processo de me acalmar, e nos dias que se seguiram, eu fui, gente, mas qual a justificativa para eu sentir o que eu senti ali? Porque a situação objetiva não justificava como eu me senti. Mas as imagens que aquilo evocou em mim, de sangue, de morte, de medo, aquilo era muito grande. E aí eu fui pesquisar nessa memória e eu lembrei dessa história. Eu falei, nossa, imagina, para uma criança, um rato, né, que podia ser um rato grande, vir te morder e a dor que aquilo causa, mesmo que não seja uma memória trabalhada por ser uma criança, e como isso ficou, que medo
que medos isso trouxe, que caminhos isso veio fazendo até chegar em mim. Né? Então, porque o medo que eu Não, tinha e a era tua esse, eu mãe, tinha né, medo de de saber, morrer naquilo ali. é, Né? sua mãe de Não, saber, tipo, que meu irmão morreu por conta disso, então, assim, um rato é sinal era de morte, pequena, né? exato, e ela era pequena, e ela mesma não tem medo, assim, de bicho, óbvio que ela não gosta, mas ela não tem, sempre foi muito corajosa nesse sentido de bicho, natureza, porque ela foi criada assim, mas eu, né, guria de centros urbanos, de estar ali em casa, de não estar, nem subir em árvore, eu subi quando eu era pequena, eu chegava só no primeiro degrau da árvore, estava bom, entendeu? Então, assim, para mim foi uma experiência. E aí, óbvio, né? Tem psicólogo, tem terapeuta, eu tenho todos os processos que me ajudam e conseguir compreender e integrar essa experiência. Então, você imagina numa pandemia quantas memórias dessa não nos visitam sem que a gente nem entenda o que está acontecendo, de onde que veio isso. Só que quando você tem a quem recorrer e quando você entende que aquilo, nossa, acendeu uma luz aqui, hein? Isso não está do tamanho que a coisa que está acontecendo, a coisa objetiva. Eu não estou conseguindo lidar com isso. E quando a gente fala na esfera do trauma, trauma é muito que acontece muito rápido, de forma muito intensa, e a gente não tem tempo para processar. Então, quando eu entendi que a estrutura estava parecida, opa, deixa eu pedir ajuda. E aí foram todas as bruxas e terapeutas e psicólogos e tudo para olhar para essa questão que desenrolou outras situações que eu precisei integrar e aprender, mas é um processo. Por que eu estou falando isso? Porque sim, eu estou nessa senda há tempos, eu sou terapeuta, eu sou consteladora, bota aí esse monte de título, mas na real eu sou humana. E sendo humana, passando por uma situação de pandemia e vendo, porque o que acontece nessa situação? A gente olha para as nossas vulnerabilidades. E aí a sua vulnerabilidade pode ser na área financeira, a minha pode ser na área de relacionamento, a do outro é na família. Mas é isso que vai eclodir. E é isso que vai precisar do olhar, entendeu? Uhum. Ah, muito legal. Eu acho que todas essas experiências individuais são importantes e o autoconhecimento traz exatamente isso que tu disse, né? Opa, peraí, eu tô tendo uma reação que é um pouco desproporcional em relação à situação que está acontecendo, então tem algo mais profundo aí que eu não tô com consciência ainda a respeito disso. Tá, preciso de ajuda, né? Pedir essa ajuda e depois trabalhar isso dentro de você até entender qual foi a real causa raiz daquilo. Porque tem muita coisa, a gente passa muita coisa na nossa vida, ainda mais traz aí experiências dos ancestrais, então não tem como a gente lembrar sempre de tudo, né? Exato. Então é importante esse Que bom autoconhecimento. que a gente não lembra, né? Porque é muito ficar Tem consciente. coisa que... Eu tô, não, gente, tá bom, deixa o que tem aí. Mas o autoconhecimento, ele vai te dar esse clique de, olha, tem 2 dias que eu tô me sentindo desvitalizada, tem 3 dias que eu tô... E aí, como mulher, eu vou fazer o quê? Que época do mês é essa? Em que fase do meu ciclo eu tô? Tá, ok, não é isso. Tive alguma situação 3 dias atrás que me fez sentir desse jeito? Não. Então é alguma coisa que eu não estou conseguindo olhar. E aí eu posso pedir ajuda a outras pessoas que possam olhar comigo e me auxiliar a atravessar aquilo ali. Por isso é tão importante essa autoobservação, entendeu? Às vezes é uma questão, começa só nessa coisa de manhã, para um tempo, vê como você está se sentindo, observa seu corpo. O que está no seu Respira fundo, né, corpo? Clarissa? 3 vezes, Respira. tipo... Isso, Vamos fazer suspira. depois aqui no fim. Você topa, Clarissa, a gente fazer umas Claro, 3 vamos respiraçõezinhas para o respirar pessoal aqui. entender na Sei prática como é que como funciona. é que Eu tenho funciona feito isso. isso, esse processo também todo dia de manhã, né? Antes de me levantar, assim, eu tenho parado, tipo, tá, abri o olho, acordei, tá, calma, vamos lá, deixa eu ver como é que eu tô, né? Para depois sair na correria do dia a dia, né? E aí, depois, no final do dia, a gente faz a mesma coisa. A gente respira de novo e observa. Hoje eu já estava, né? Eu passei 2 dias, né? Eu passei 2 dias sentindo a minha vitalidade baixa, aí no terceiro dia melhorou, e no quarto dia já não estava tão bom. E aí eu estava fazendo um tratamento, né? Que era por uma questão, né, de imunidade mesmo. Eu falei, não tá sendo suficiente.
eu preciso ver que outra maneira eu posso cuidar disso. E aí eu ajustei e as coisas voltaram ao eixo. Mas é o quê? É essa observação. E você começa, se você ainda não está fazendo nenhum tipo de acompanhamento, começa observando o seu corpo. O seu corpo está ali dizendo tudo para você. Então, opa, acordei, lado esquerdo está um pouquinho mais pesado, então vou me alongar. Ai, alonguei, a dor ainda está ali, vou ver durante o dia. Então, persistiu, vou procurar alguma ajuda, né? Ou então, não, agora eu estou com um aperto no peito. Tem alguma justificativa? Objetiva, hoje aconteceu alguma coisa? Tudo bem, gente, né? Atualmente, justificativa para perda do peito não falta. Mas vamos pensar, né? O que, Mas que vamos pode ser pensar, né? naquele Porque, dia? não, mas é porque é aquela coisa, né? Assim, ó, já faz tanto tempo que a gente está na pandemia. Não sei se você já viu até uns memes que a mulher abre a janela de noite, de manhã, uns Sim, é alienígenas, tem furacão, um é tal. Eu tô tomando um tsunami. café de boas, assim, do tipo, nada mais me espanta, né? Então, assim, já está há muito tempo na pandemia, então já dá meio que para separar o que é dessa situação Sim, comum a exatamente. todos, né, que é a pandemia, enfim, e o que é individual seu que está batendo dentro de ti, está reverberando, né? E essa é uma outra coisa importante, tá, gente? Porque, assim, com a questão da globalização e da internet, a gente tem acesso 24 horas por dia a tudo que está acontecendo, desde a China, passando pelo Paquistão, indo na Austrália, passando. Então, assim, tem um lado que é muito bom, que é sobre você estar consciente do que está acontecendo. Mas filtra pelo menos a quantidade de tempo que você recebe essas informações. Então, se você quer se manter atualizado, veja isso num horário do dia, especialmente bem antes da hora de dormir. Porque uma das coisas que as pessoas têm reclamado muito é insônia nesse período. Mas qual é a última coisa que ela faz? É checar qual é o número de mortos antes de dormir. Amigo, não vai dar para dormir, né? É muita coisa. Tá piorando, sim. Então, o que você faz? Você vê isso ali na hora do almoço, que você vai ter tempo para processar essas informações, e no final do dia, bota uma música mais suave para você ouvir, escolhe uma outra coisa, vai ler um livro e busca uma outra maneira de você receber. Você vai assistir um Netflix, uma série, mas uma coisa que vai te levar para um lugar de relaxamento e não que vai te colocar de novo Um na ânsia, estado de porque alerta. tudo está nos atravessando nessa hora. Então a gente também precisa peneirar um pouco o que vai nos chegar e a qualidade daquilo que nos chega, né? Isso é extremamente importante. Então, acordei, respirei, percebi o corpo, escolho o que vai me alimentar em todos os sentidos durante o dia. E à noitinha, vou também de novo respirar e perceber: opa, hoje minha energia estava ok, mas a minha cabeça ficou um pouco agitada. O que eu posso fazer? Vou tomar um banho, vou fazer um escalda-pé, vou me apertar um pouquinho antes de dormir, e aí vou para a cama. E quanto mais eu faço isso, eu posso tomar nota, posso ter um diário para Sim, é um anotar essas diário, eu ia dizer, é coisas, bem né? legal. Porque quanto mais você faz isso, mais você começa a entender. O meu funcionamento é esse aqui. E aí, o que está fora do seu funcionamento, você vai buscar entender. Onde começou, por que aconteceu, qual foi a minha reação. E quanto mais você se observa, né, mais respostas você tem. Eu tenho alguns clientes que reclamam, que falam assim: Clarice, eu comecei a fazer o tratamento contigo, tratamento não, né? O acompanhamento com você, e tudo piorou. Assim, piorou ou você ficou consciente? Porque tava ali, né? Eu não, assim, tipo, 80 anos e nunca fiz terapia. Agora que eu sentei para fazer a primeira sessão, achei um monte de problema. Pois então, Né? né? Então. Igual assim, você tinha uma doença, aí porque você não ia no médico, você não tinha doença? Não, você só fez o exame e constatou o que era, mas que ia continuar evoluindo a doença se você não olhasse, ia continuar, entendeu? Né? E esse olhar, por isso que a gente faz o olhar com a ajuda, né? Porque aí a gente vai perceber coisas que, olha, é verdade. Quando a pessoa fala, vem aquela reclamação, porque todo mês acontece tal coisa na minha vida. Qual é o único fator que se repete no todo mês? É você. Então, o que você pode fazer para modificar, para experimentar outras maneiras de viver essa situação na sua vida, né? Então, é esse o processo. Então, respira de manhã, observa o corpício, antes de dormir a mesma coisa, e tenta peneirar um pouco do que está chegando para a sua vida, né? Buscar mais qualidade, mesmo confinado, mesmo no isolamento, como que você pode cuidar disso?
Perfeito. Claro, a gente já está aqui há 45 minutos, né? Acho que já deu para a gente explanar muito mais do que só o tema inicial que a gente tinha. É sempre um Verdade, a prazer gente falou, né? inenarrável estar na sua presença. Então, assim, só deixar aqui os últimos recados, né? Antes da gente fazer a nossa respiração para a gente encerrar, deixar aqui um recado para quem chegou depois, né? A gente está, essa live ela faz parte da nossa programação especial de Setembro Amarelo, tá? Então, vou deixar de novo aqui o telefone do CVV. Ligue se você sentir necessidade, indique para as pessoas caso você veja que alguém está precisando e você não se sente apto a ajudar a pessoa, né? Tem também acesso pelo site, então tem o cvv.org.br, né? E hoje a gente está aqui conversando com a Clarissa Guelves, que é uma terapeuta. Sigam ela lá no @clarissaguelves.terapias. E se você quiser fazer parte de um grupo terapêutico, né, nesse período de forma online, ela tem o grupo da Imersão Livro do Amor. Segue lá também, que vocês vão conhecer. E se vocês entrarem, provavelmente vocês vão me ver, porque eu estou sempre por lá. Gisela já fez as 10 possibilidades de livro do amor. Quando surgir a 11ª, você volta, né, amiga? Com certeza. Não, foi muito gostoso acompanhar todo esse processo. Fez muito bem para a minha vida, enfim, até trouxe minha mãe, amigos, vem sempre trazendo outras pessoas, porque eu acho que a forma como você trabalha, que é através do amor, é muito, muito legal, sabe? Porque no fim é isso mesmo, né? A gente veio aqui para isso, tudo é permeado pelo amor, né? E inclusive foi o amor que nos uniu, com certeza. Oh, tá bom? Então, Querida. deixa aí tuas considerações finais e a gente parte para o exercício de respiração. Só vou complementar que em outubro e novembro a gente vai ter as últimas turmas, tá, da Imersão Livre do Amor desse ano, mas eu continuo atendendo também pessoalmente e individualmente. Pessoalmente não, né? Pela internet, mas individualmente. Então, se você quiser conversar, saber mais do meu trabalho, é só me procurar. Mas agora vamos procurar, mesmo quando o carro do ovo está passando, né? A gente. Eu vou pôr no mudo, galera! Saudades, daqui não tem o carro do ovo, aqui não passa ninguém falando nada. Ai, ótimo. Mas é isso, gente. A vida vai atravessar a gente o tempo inteiro com muitas coisas. É a nossa decisão de estar nesse momento e fazendo o melhor que é possível dentro das possibilidades que a gente tem. Então, se você está aqui, procura uma posição confortável na sua cadeira ou no lugar onde você está. Planta bem os seus pés no chão. Percebe a sua coluna. E a primeira coisa é percebe o seu corpo. Em que posição o seu corpo quer ficar? O que está doendo? O que está gostosinho aí no seu corpo? Depois você vai fechar seus olhos e você vai respirar por 3 vezes, mas de uma forma bem lenta, deixando o maxilar assim soltinho, um pouquinho entreaberto, sem forçar, sem fazer biquinho, relaxando os olhos, relaxando a boca. E quando você puxa o ar, você deixa ele te preencher inteira e depois você solta com um suspiro, porque esse suspiro diz para o seu corpo que está tudo bem. Então, eu e a Giza vamos fazer aqui e vocês podem nos acompanhar. Puxa o ar. E mais uma vez, puxa o ar. Sente o seu corpo derreter nessa respiração, mais uma vez. E se abraça um pouquinho. Há quanto tempo você não se aconchega, não se abraça? Faz um carinho no seu rosto. Enquanto isso, percebe o seu corpo. Percebe o que ele está sentindo, percebe as sensações que vêm no seu corpo, lá do ponta dos pés, passando pelo tornozelo, pelas pernas, subindo pelo ventre, pela coluna, passando pelos seus ombros, seus braços. O que você está sentindo agora? E a gente respira mais uma vez com essa percepção aguçada do corpo.
E aí você se pergunta se está diferente de antes de você começar a respirar. E eu tenho certeza que você vai estar sentindo pelo menos um pouquinho mais de aconchego, de uma vontade de estar lá, de soltar, de dançar, porque são 2 minutinhos que você se conecta com o seu corpo e já muda tudo. E você está se observando, se ouvindo, prestando atenção nos sinais. E aí no final do dia você faz isso de novo. Você vai ver como fica gostosinho. E toda vez que você achar que precisa, vai para um cantinho, respira e suspira. Vão achar que você está apaixonada? Vão. Mas você fala, estou apaixonada por mim. Por isso eu estava ali suspirando comigo mesma. Coisa boa. Então tá bom. Eu vou colocar aqui só o último recadinho. A Vivi está dizendo que estava demais. Meninas, obrigada. Eu que agradeço. Vivi, espero que você tenha feito a respiração aí, se sinta melhor. Beijo, Tua mãe está aqui dizendo que foi muito bom. Obrigada, Maria da Penha. Agradeço eternamente por ter colocado a Clarissa nesse mundo. E ela mandou aqui, valeu e saudades para ti. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, nada. Tchau, tchau. Que a gente tenha boas notícias essa semana. Com certeza.